Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui da nossa catequese de adultos. Bom, antes de começar, vamos fazer nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa direcionar esse nosso encontro de hoje para que a gente esteja mais próximo a Ele, para que a gente conheça mais a Ele, já que esse é o objetivo dessa nossa primeira parte desse catecismo. E que tudo isso nos leve a uma intimidade maior com Deus, que é isso que ele quer no final das contas. Que Nossa Senhora interceda todas essas ações e possa nos beneficiar com os dons necessários para que tudo isso aconteça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegeste três hierarquias de anjos e as dispuseste uma ordem admirável acima dos céus, e dispuseste com tanta beleza cada parte do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade da qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade no estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre os anjos. Afinal, esse é o nome do nosso capítulo. Sim, os anjos existem. Tem muitos católicos que não sabem que anjos existem, que acham que isso daí é historinha que a mãe contava, ou que até mesmo não acreditam em anjos. E a Igreja Católica, a fé da Igreja Católica afirma a existência dos anjos. A própria Bíblia tem muitas passagens em que diz, narra a participação dos anjos naquele momento da vida dos homens relatados na Bíblia. Por exemplo, um caso muito famoso é o do próprio São José, pai de Jesus. Em algumas oportunidades, o anjo Gabriel apareceu para São José. A primeira vez que apareceu para São José, falando que era verdade a gravidez de Jesus, de Maria, era verdadeira e era uma gravidez milagrosa, uma gravidez vinda do próprio Espírito Santo. E José acreditou. O anjo apareceu de novo para São José algum tempo depois, falando que logo depois do nascimento de Jesus era para São José ir para o Egito, porque Herodes estava procurando matar o menino Jesus. E São José, obediente, foi para o Egito. O anjo apareceu tantas vezes para São José em sonho que tem até uma imagem de São José que ele está dormindo. Não sei se você tem essa imagem na sua casa. É o, eu esqueci o nome da imagem, mas acho que ela se chama O Sono de São José, alguma coisa assim. É uma imagem de São José deitado dormindo. E ali tem uma tradição que você coloca o seu pedido, aquilo que você quer, embaixo daquela imagem de São José, e ele concede esse pedido a você. São José é um anjo, um santo incrível. É conhecido como o santo das causas impossíveis. Então, fica aí a dica de um santo, um dos maiores santos da Igreja Católica, para você conhecer melhor a história e conhecer melhor as possíveis intercessões. Olha só, São José. Olha, a gente podia fazer uma reunião para falar só sobre São José. São José foi esposo de Maria, ou seja, amado por Maria, escolhido por Deus para ser pai de Jesus e pai do próprio Cristo.
Jesus Cristo obedecia a José. São José foi o primeiro catequista de Jesus. Olha o tamanho de São José. Então, fica aí a dica de um santo maravilhoso para você conhecer melhor. Então, os anjos, eles são parte da doutrina católica. Todo católico precisa acreditar no anjo. Não é uma opção. É parte da doutrina, está escrito na Bíblia, está revelado pelo catecismo. Então, a gente precisa acreditar nos anjos. É importante você saber também que nós, aqui na Terra, seja católico ou não, vivemos em uma constante guerra espiritual. A gente não está vendo, mas está acontecendo nesse momento uma guerra, uma batalha espiritual pela sua alma. Os demônios contra os anjos, batalhando constantemente pela sua alma, te influenciando ou não, com o objetivo de te perder ou de te salvar. Então, existe uma batalha espiritual acontecendo nesse momento pela sua alma. E essa batalha, ela é travada por Deus, pelos anjos e pelos demônios. Os demônios estão querendo te arrastar para a perdição, para o inferno. E os anjos estão querendo te levar para o céu, para a salvação. Principalmente o seu anjo da guarda. A igreja ensina que nos é destinado um anjo da guarda antes mesmo do nosso nascimento. O anjo que nos protegerá até o momento da nossa morte. Então, antes do nosso nascimento, no momento da nossa concepção, quando a gente ainda é um aglomerado de células ali na barriga da nossa mãe, já nos é destinado um anjo da guarda que vai cuidar da gente até o final da nossa vida. Mas antes de aprofundar aqui um pouco mais nessa questão do anjo da guarda, eu queria te falar o que que é o anjo da guarda. O anjo da guarda é uma criatura como eu e você. É uma criatura criada pelo próprio Deus. Então, quando eu comparei como eu e como você, eu quis dizer que há uma criatura, mais uma criação do Senhor. Eu não quis dizer que ele é igual a nós, porque ele está gigantescamente elevado em comparação a nós. O anjo é santo, é uma criatura do mundo espiritual criado pelo próprio Deus. Ele é santo, ele é perfeito. Então, ele está muito mais elevado que o ser humano. É por isso que quando Deus levou o projeto do ser humano, isso está também contado lá na Bíblia. Quando Deus levou o projeto do ser humano e apresentou para os seus anjos, Lúcifer, que era um dos mais altos anjos da hierarquia, existe hierarquia de anjos, a gente vai ver isso hoje, não gostou, se rebelou contra Deus naquele momento. Por quê? Porque foi justamente o anjo ser uma criatura tão elevada, ele precisaria, de certa forma, trabalhar para cuidar da gente. Então, nosso anjo da guarda, o que que ele é? Ele é uma espécie de guarda-costas, ele é uma espécie de babá, ele é uma espécie de orientador, ele é uma espécie de professor, tudo isso. Então, o trabalho de um anjo, uma criatura tão elevada, cuidar da gente, é um trabalho que exige muita humildade. Exige muita humildade porque a gente não merece isso. Esse é o fato. O ser humano não merece um anjo da guarda. Então, quando esse trabalho é apresentado por Deus, alguns anjos se rebelam. Quando o projeto do ser humano é apresentado por Deus, alguns anjos se rebelam. E aí entra a história. Existem anjos maus e existem anjos bons. Os anjos maus são os conhecidos demônios. Então, Lúcifer, quando se rebela, é expulso do paraíso junto com todos aqueles outros anjos que ele acabou influenciando e são expulsos também do paraíso e são chamados demônios. É aqui onde acontece toda a batalha espiritual que eu falei para você. Os demônios e os anjos batalhando a todo momento pela sua alma, não contra a sua alma, pela sua alma. Demônios querendo te arrastar para o inferno, anjos querendo te carregar para o céu. Poder de influência deles é simplesmente sugestões.
Os anjos não podem ler o que está na nossa mente, mas eles podem ver tudo o que está acontecendo. Eles têm acesso ao plano físico, plano terreno. Então, eles veem o que nós estamos fazendo nesse momento. E as sugestões que nós temos aí durante tudo aquilo que a gente faz, por exemplo, se você está aqui e está chato, essa aula de repente está chata, e você está com vontade de desligar esse computador, isso pode ser uma sugestão de um demônio que está tentando manusear a sua vontade para te afastar de algo que pode te levar até Deus. Essa sua vontade que bateu em você de participar do catecismo, da catequese de adultos, de receber o sacramento do crisma, de receber o sacramento da Eucaristia, o sacramento, sei lá, do batismo, talvez tenha sido uma sugestão do seu anjo. Aquela vontade que te afasta da vontade de se confessar, talvez seja a sugestão de um demônio. Então, o que a gente vai fazer depende de nós. O demônio ele não vai pegar a gente pelo braço e carregar, e nem o anjo vai pegar a gente pelo braço e carregar. Mas as sugestões que nos levam a querer ou não fazer algo podem ser sugestões maléficas ou benéficas no meio dessa batalha espiritual que está acontecendo a todo momento. Tá bom? Então, o anjo é um amigo que precisamos criar intimidade. Eu falei para você que quando a gente, no momento da nossa concepção, já nos é enviado um anjo. E é por isso que a igreja abomina o aborto, porque além de ser a morte de alguém, além de ser a morte, um assassinato de uma pessoa, mas ainda não é uma pessoa, está na barriga ainda é uma pessoa em formação, não está nem formado, não importa. A igreja acredita que na concepção já é dado o anjo, ou seja, na concepção, aquela pessoa já tem uma alma. Os animais não têm anjos, porque os animais são criaturas sem alma. Lembra que a gente falou lá no começo? E é por isso que os animais não têm necessidade de felicidade. A felicidade do animal é estar em um ambiente onde tem comida, bebida, tem água, tem comida e tem um espaço ali para ele ficar. Pronto. Obviamente, se aquele espaço tem um humano que cuida daquele cachorrinho, aquela vai ser a situação de felicidade daquele cachorrinho. Mas imagina pegar um cachorrinho desde o começo da vida dele e colocar em um terreno, ou sei lá, em uma floresta, em um lugar onde ele vai viver ali a vida toda. Ele vai estar tão feliz quanto aquele outro cachorrinho que está na sua casa, por exemplo. Porque aquilo é o que ele entende como felicidade. E ele nunca vai sentar para olhar para o céu e filosofar: será que existe algo além disso? Porque essa inquietação é uma característica da alma humana, da alma que procura pela felicidade, que inclusive é algo que não é terreno. A felicidade é algo espiritual, é um buraco espiritual que a gente só vai encontrar no céu. E essa alma é o que nos faz ser dignos de ter um anjo da guarda. É por isso que nós temos um anjo da guarda e os animais não possuem anjos da guarda. Então, nós somos uma criatura animadas de almas e temos anjos da guarda para nos conduzir, nos ajudar a conduzir nossas almas até o céu. Então, esse anjo da guarda que é conectado com a gente desde o momento da nossa concepção, ele é um amigo e como qualquer amigo, a gente precisa criar intimidade com o nosso anjo. Quanto mais intimidade nós temos com o nosso anjo, mais próximos dos nossos anjos da guarda nós seremos. Então, é por isso que é importante você dar boa noite, dar bom dia para o seu anjo, boa noite por meio de uma oração, ou simplesmente falar boa noite, meu anjo da guarda. Cuida de mim durante esse meu sono. Você não faz noção de quantas ameaças invisíveis e visíveis que nunca aconteceram com você, o seu anjo já te livrou. De quantas invasões na sua casa, o seu anjo já te livrou.
De quantos roubos ou acidentes na rua o seu anjo já te livrou. Coisas que nem passam pela sua cabeça, porque nem chegaram a ameaçar acontecer. Tem várias situações que já você já sofreu ameaça. Então, por exemplo, uma batida de carro que aconteceu no carro que estava na sua frente, ou no carro que estava atrás, e poderia ter acontecido com você. E só não aconteceu por conta de, sei lá, você estava um pouquinho mais atrás, ou decidiu parar antes, ou decidiu ir mais rápido, e por pouco não aconteceu com você. Aqui teve ameaça. Aqui você olha e fala: caraca, foi meu anjo da guarda. Mas e todas aquelas milhares de coisas que nem chegaram perto de acontecer? Poderiam ter acontecido, mas foram evitadas pelo seu anjo. É por isso que a todo momento a gente precisa estar lembrando dele, para que ele esteja sempre do nosso lado por meio desse grau de intimidade. Para que quando a gente diga: meu anjo da guarda, eu estou precisando aumentar minha fé, me ajuda, pede para Deus. Nosso anjo tem acesso ao Senhor. Então ele pode pedir para Deus por nós. Me mostra, anjo, como é que eu posso fazer para ter mais sabedoria? E aí ele vai dar sugestões do que a gente pode fazer. Sugestões para entrar no Crisma, para acompanhar a liturgia diária todo dia, lá no nosso no aplicativo da liturgia diária, que você pode baixar no seu celular. Esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo esse aplicativo azulzinho aqui? É o aplicativo da liturgia diária. Aqui tem todas as leituras do dia. Ele pode soprar para você, rezar o terço todos os dias. Aqui, ó, aplicativo. Pocket Terço, que te ensina a rezar o terço. Então, essas sugestões que você recebe e que às vezes você não quer fazer, talvez sejam sugestões do seu anjo para que você conquiste aquilo que você está pedindo para ele te ajudar a conquistar. Mas não adianta você pedir para ele te ajudar e você não fazer por onde, né? Não atender às sugestões dele. Então, sempre alerta para essas possibilidades. Ah, uma coisa muito importante. A gente imagina que todos os anjos têm um nome. Então, por exemplo, a gente tem aí os três principais anjos da igreja, que são os anjos que estão mencionados na Bíblia. Por exemplo, Gabriel, Miguel e Rafael. Esses são os três únicos anjos que são nomeados na Bíblia. Vamos colocar os três únicos anjos bons que são nomeados na Bíblia. Existe um outro anjo que é nomeado na Bíblia, mas não é um anjo bom. É Lúcifer, um anjo do mal. Além desses anjos, a igreja nos sugere que a gente não procure saber o nome dos nossos anjos. Pode ser que seu anjo da guarda, provavelmente o seu anjo da guarda, tem um outro nome, não é Rafael, nem Miguel, nem Gabriel. Mas a igreja nos orienta a não procurar ficar sabendo o nome do nosso anjo, porque nós podemos ser enganados por demônios. Então imagina, você quer, numa curiosidade, saber o nome do seu anjo e, sei lá, de alguma forma chega à conclusão que o nome do seu anjo é tal, por meio de um sonho ou por meio de, sei lá, alguma outra forma. E, na verdade, esse nome não é o nome do seu anjo, é o nome de um demônio. E a partir desse ponto você começa sempre a repetir aquele nome, o nome de um demônio. Olha as coisas desastrosas que você pode acabar atraindo para sua vida. Então, como a gente não vai ter certeza se aquele é o nome do nosso anjo ou não, a igreja sugere a gente não buscar saber o nome do nosso anjo da guarda. Simplesmente confiar que existe um anjo e que esse anjo vai nos proteger e chamar por ele como anjo da guarda. Ponto. Isso basta. Essa é a fé em Deus, né? Acreditar naquilo que não é visto, que a gente não pode enxergar. Acreditar nas sugestões da tradição. E a tradição sugere que a gente não procure saber o nome dos nossos anjos. Como eu disse, existem anjos bons e anjos maus. E eu não sei se você se lembra, mas na oração de São Tomás de Aquino, que a gente sempre reza no começo de todo encontro, ele diz que existem três hierarquias de anjos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas três hierarquias de anjos agora. Dentro dessas três hierarquias de anjos, existem 9 classificações de anjos.
Então, o anjo da guarda, ele está dentro de uma classificação de anjo que está dentro de uma dessas três hierarquias. E eu vou falar aqui quais são. Existem as três hierarquias, tá? A primeira hierarquia de anjos, ela é a que está mais próxima de Deus. Ela está a todo momento servindo a Deus, vendo a Deus, do lado de Deus. Essa é a primeira hierarquia. A segunda hierarquia de anjo é uma hierarquia intermediária. É a hierarquia que recebe os planos de Deus e direciona esses planos de Deus para os anjos da terceira hierarquia executar. E justamente essa é a terceira hierarquia. A hierarquia que executa os planos direcionados pela segunda hierarquia que foram recebidos do próprio Deus. Beleza? Na primeira hierarquia, nós temos três tipos de anjos: serafins, querubins e tronos. Existe uma história que diz que Lúcifer era justamente desse segundo tipo de anjo da primeira hierarquia, os querubins. Dizem que Lúcifer era um querubim, um anjo que estava ao lado a todo momento do Criador. Um anjo que era conhecido como o principal anjo de Deus, o anjo mais bonito entre todos. Inclusive, Lúcifer quer dizer isso, luz, o anjo mais iluminado. Esse era Lúcifer, que caiu no pecado da arrogância, do egoísmo, da prepotência. Aqui a gente já tem uma grande lição. Conforme a nossa vida vai passando e a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai crescendo em conhecimento. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não cair no pecado de Lúcifer, de querer ser mais do que Deus, de querer dizer querer peitar Deus quando ele anunciou o projeto do ser humano. E esse peitar a Deus fez com que Lúcifer fosse expulso do paraíso. Essa vaidade, esse egoísmo, esse egocentrismo de querer peitar Deus, questionar Deus, fez ele ser expulso do paraíso. Essa prepotência de acreditar que por ele ser o mais iluminado, ser o mais bonito, ser o mais inteligente, ele poderia questionar a Deus. Ele é apenas uma criatura daquele Deus. E nós que estamos muito abaixo de Lúcifer em sabedoria, inteligência, a gente ousa muitas vezes querer questionar quem é Deus. Maluco isso, né? E mesmo assim, por a gente estar muito abaixo, talvez, Deus olha para a gente e fala, ele não sabe o que ele está fazendo. É exatamente isso que Jesus disse na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, aqui a gente tem a primeira hierarquia de anjos, aqueles anjos que estão diretamente do lado de Deus. Serafins, querubins e tronos. Lúcifer estava em um desses dois. Dizem que ele estava em desses dois tipos, serafins ou querubins. Depois a gente tem a segunda hierarquia, que é composta dos seguintes anjos: dominações, potestades e virtudes. Esses são os três anjos da segunda hierarquia. E, finalmente, nós temos a terceira hierarquia de anjos, que são os principados, os arcanjos, que é onde está São Miguel, e os anjos, que é onde estão nossos anjos da guarda. Então, aqui em arcanjos, nós temos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E aqui em anjos, nós temos os nossos anjos da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda diferente. Então, no mundo existem mais de 4 bilhões de pessoas. Isso sem contar todas as pessoas que já passaram pelo mundo e morreram. Hoje nós temos 4 bilhões de pessoas vivas no mundo. Então, imagina todas as pessoas que já passaram pela Terra. Cada um tinha um anjo da guarda. Agora, tenta pensar na quantidade de anjos da guarda que existem no céu. Porque as pessoas morrem, mas os anjos não. Vivem na vida eterna. Então, imagina a quantidade de anjos que existem no céu,
considerando que é uma quantidade maior do que todas as pessoas que vivem hoje no mundo e que já viveram na Terra e que ainda vão viver, porque a cada pessoa é dado um anjo diferente. É uma quantidade gigantesca. Bom, essas são as três hierarquias de anjos. Essa é a nossa reunião para falar sobre os anjos que existem no céu. Eu espero que tenha ficado claro para você. Espero que tenha feito diferença. E essa foi a nossa última reunião antes da gente partir para a nossa segunda parte do da nossa catequese para adultos. Essa primeira parte era a revelação divina e a fé e tinha como objetivo conhecer a Deus. Eu acredito que deu para conhecer a Deus com todos esses temas que nós falamos. Por que estamos nesse mundo? Deus existe? O que é ter fé? Como saber onde está a verdadeira fé? A missa, as fontes da sagrada tradição e agora os anjos. Esses assuntos tiveram como objetivo nos aproximar de Deus, fazer com que a gente conheça a Deus. E agora a gente vai ir para a segunda parte. Nessa segunda parte da nossa catequese, o título é Os Sacramentos da Fé. O objetivo é transbordar a simples inspiração. Sabe aquelas coisas que te inspiram, que estão dentro do seu sentimento, que te fazem sentir que você quer se aproximar de Deus? Então, tudo que a gente vai ver nessa segunda parte, a partir do próximo encontro, tem o objetivo de te mostrar como transbordar esse simples sentimento, essa simples inspiração. A gente vai entender mais sobre os sacramentos também, os 7 sacramentos da igreja. Inclusive, você está aqui na catequese de adultos para receber um desses sacramentos, ou Eucaristia, ou batismo, ou crisma. E como esses sacramentos nos ajudam a transbordar a fé. Mas isso é assunto para os próximos encontros. Senhor, muito obrigado por esse encontro de hoje. Muito obrigado por esse entendimento de hoje. Que os nossos anjos da guarda estejam sempre conosco para nos sugerir boas ideias, nos sugerir caminhos que vão nos aproximar de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.